disse: vai lá, abençoa a igreja e avisa que mesmo sem eu conhecer, eu estou mandando um abraço para aquela igreja. Glória a Deus. Em uma outra oportunidade, eu queria, no nome de Jesus, que ele estivesse aqui adorando a Deus conosco, para que os irmãos possam conhecer. O pastor está com 62 anos de idade, mas isso num camarada de vigor. Glória a Deus. Aqui, eu lembrei um pouco dele, da espontaneidade, o vigor no culto. E eu adoro a Deus pela vida dele, no nome de Jesus. E em uma outra oportunidade, crendo, sendo assim da vontade do Senhor, creio que ele estará presente conosco, juntamente com a minha esposa. Amém. Glorificar a Deus pela vida do nosso irmão pastor Alan, que nos sucedeu aqui na oportunidade. E antes de sair para estar aqui nessa noite, tive que deixar minha esposa no culto, juntamente com as minhas filhas, pelo trabalho que ela tem lá no culto, que a gente desempenha no culto, mas não podemos estar ali, né, pelo nosso compromisso aqui nessa noite. Mas ela está lá nos servindo a Deus também, e mandou também um abraço para a igreja aqui nessa noite. Vamos pregar a palavra do Senhor. Deus colocou uma palavra no meu coração, tem falado comigo no meu coração através de uma palavra, e eu quero deixar aqui de meditação para a igreja nessa noite. Aleluia. O evangelho que nós vamos pregar aqui nessa noite é o evangelho de João. Aleluia. O capítulo é o de número 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 11, versículo de número 1. Quem achou diz glória a Deus. Glória a Deus. Leamos a palavra do Senhor. Ora, havia um certo homem enfermo chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e o secou seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Oh, glória! Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então ele diz aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Seus discípulos lhe disseram: mestre, recentemente os judeus procuraram apedrejar-te. Tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém ou se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se o homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Aleluia! Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou para que eu possa despertá-lo do sono. Versículo 39, versículo 40. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que se tu creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Pode se assentar no nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós somos gratos a Deus aqui nesta noite, né, pelo tema sugerido aqui neste lugar nesta noite.
Agir de Deus, né, pastor? Isso. Esse tema muito profundo, né? Quando a gente fala das ações de Deus, do agir de Deus. E é um tema em que, por várias vezes, a gente se encontra necessitado das mãos ou das ações de Deus nas nossas vidas. O salmista certa vez, salmodiando ao Senhor, ele disse assim: ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse do nosso lado, nós inimigos já teríamos engolido vivo. E nós falamos acerca das ações de Deus pelas nossas vidas. Eu creio, sou cônscio aqui nessa noite, de que se nós abríssemos a oportunidade para falar de todas as ações de Deus, nós já sairíamos daqui nessa noite maravilhados por tudo que Deus fez na vida individual de cada um aqui nessa noite. Por tudo que Deus tem operado, por todas as coisas que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. O mesmo salmista, certa vez, esperando uma ação de Deus na sua vida, ele escreve um dos monólogos dentro da Bíblia. Monólogo é quando eu falo para mim mesmo, de dentro para fora ou de fora para dentro. Quando eu faço uma pesquisa, uma autocrítica pessoal, e a partir daí eu falo comigo mesmo. Existem alguns monólogos dentro da Bíblia que são famosos demais. Como o monólogo da mulher do fluxo de sangue, que disse certa vez, pastor Marco Aurélio: se o Senhor, se eu tão somente tocar a orla das suas vestes, eu ficarei curado. Isso é um monólogo. É quando alguém fala para ele próprio, pessoalmente. Davi, certa vez, ele faz um monólogo, que para mim é um dos mais lindos dentro da Bíblia Sagrada, quando ele diz assim, quando ele fala acerca da sua alma, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? E por que se perturba dentro de mim? E ele vai dizer assim: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Aleluia! O que Davi está dizendo ali naquele momento, ele está fazendo um monólogo pessoal. Ele fala dele para a sua alma, para os seus sentimentos, centro das suas emoções, dizendo para ela, ele naquele momento: espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Independente das adversidades da sua vida, o que ele estava passando, enfrentando, ele faz este monólogo. Por quê? Porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que clamam ao Senhor. É por isso que quando Deus Ele nos faz, quando as nossas vidas estão no centro da vontade de Deus e debaixo das mãos dEle, nós entregamos na mão dEle todo o controle das nossas vidas. E por vezes, por causa das lutas, das adversidades, das provações, por causa até das nossas limitações humanas, a gente certa vez pensa ou entende-se que perdemos os controles das situações das nossas vidas. Por quê? Porque a luta nos faz fugir dos nossos controles pessoais, emocionais. Mas tem uma coisa aqui nesta noite: o controle que nós perdemos, ele está na mão de Deus. Deus tem o controle da minha, da sua vida, das nossas vidas aqui nesta noite. Ele não perdeu o seu controle nas nossas vidas. Todo o controle está nas mãos dele. O evangelho que nós estamos aqui nesta noite fazendo uso do texto, em que somente o evangelho de João vai fazer a sua narrativa, é o capítulo de número 11 do evangelho segundo escreveu João. João, ele é um tipo de evangelista que nós falamos, ou que nós pregamos e dizemos, que é o evangelista apologeta, porque João, ele trabalha para defender a minha e a sua fé, a fé da igreja. João, ao contrário dos outros três evangelistas, que é Mateus, Marcos e Lucas, ele escreve o teu evangelho, e o motivo da escrita do teu evangelho não era alcançar outros povos, outras nações, era alcançar a igreja e defender a fé da igreja. Porque nos tempos de João havia uma doutrina que estava de alguma maneira se levantando fortemente no meio dos apóstolos, no meio dos discípulos do Senhor e contra a igreja naqueles dias,
que era a doutrina dos agnósticos, do gnosticismo, que dizia que Deus, que a divindade divina, ela não poderia se unir com uma matéria que era carnal, ou seja, a divindade de Deus, ela não poderia se unir com o homem carnal. Sendo assim, eles negavam a divindade de Cristo Jesus. É por isso que quando nós pegamos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, nós entendemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles escrevem o seu Evangelho, pastor, e eles sentem uma necessidade de endereçar o teu Evangelho para um povo, para uma nação. Mateus, ele escreve o teu Evangelho e o endereça para os judeus, dando aos judeus prova cabal da divindade pessoal de Cristo Jesus, de todas as suas operações e ações feitas dentro do seu ministério terreno, que dura cerca de 3 anos a 3 anos e meio. Já Marcos, ele escreve para os romanos. E o Evangelho de Marcos, eu estava pregando uma quinta-feira falando de algumas ações de Deus dentro do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, embora o seu cânon bíblico, o livro é mais pequeno do que os outros evangelhos, ele é um evangelho muito rico, porque Marcos, ele não investe tanto nas escritas, mesmo tendo a narrativa de Pedro, que foi um dos discípulos do Senhor, um dos discípulos importantes dentro da comissão do Senhor, para fundar a igreja, para pregar o Evangelho, para salvar almas. E ele narra o Evangelho de Marcos, e Marcos, ele faz essa escrita acerca do Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho de Marcos, nós entendemos que Marcos, ao escrever o teu Evangelho, ele sente uma necessidade de interessar o teu Evangelho para os romanos. Os romanos eram alguém que eram dados a lutas, batalhas, era um povo que lutava, que degladiava, que enfrentava grandes e fortes batalhas. Então não era um povo dado à leitura, não era um povo que se dedicava tanto à leitura. Por isso, o Evangelho de Marcos, ele narra, ele é endereçado para os romanos. Por isso Marcos, ele é bem sucinto dentro do ministério de Cristo Jesus e das ações de Cristo Jesus. Já Lucas, não. Lucas escreve para os gregos, e os gregos, na verdade, eles eram amantes da literatura. É por isso que na Grécia surgiu os maiores filósofos. Os maiores filósofos que já existiram, eles são gregos. E Lucas, ele sente essa necessidade. Lucas, ele não era discípulo. Lucas, ele não foi um apóstolo do Senhor, que andou com o Senhor, que não era discípulo. Ele era alguém que era um gentil, que foi chamado, escolhido por Deus e que teve a sua conversão. Quando falamos de Lucas, nós estamos falando de alguém que dentro da Bíblia Sagrada, ele é alguém acadêmico, ele tem um currículo acadêmico, ele é alguém de mais capacidade do que os outros discípulos, haja vista. E quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, nós vamos ver que a sua escrita começa um pouco diferente, porque o Lucas, ele já narra o seu Evangelho dizendo que ele fez uma investigação apurada acerca do ministério e das obras de Cristo Jesus. Sendo assim, Lucas, ele vai pesquisar. Lucas, ele vai atrás de quem teve o seu testemunho pessoal, das ações divinas com Jesus durante o seu ministério. Antes de Lucas escrever o teu Evangelho, ele senta com Maria e interroga Maria acerca do nascimento de Cristo. Antes de Lucas escrever o teu Evangelho, ele senta com Isabel e interroga Isabel acerca do nascimento de João Batista. Antes de Lucas escrever o teu Evangelho, ele vai até a mãe da viúva do filho, ele vai até a mãe daquele que ele ressuscitou na cidade de Naim, do filho da viúva de Naim. Ele vai até aquela mulher que teve o seu filho ressuscitado, e ele vai fazer uma apuração de todos os fatos do Senhor, uma investigação para escrever o teu Evangelho, endereçando ele aos gregos. A João não. João, por isso nós o chamamos de apologeta. O Evangelho de João, pastor Marco Aurélio, ele não vai denotar nenhuma parábola, não existe uma parábola dentro do Evangelho de João. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas é considerado por nós como evangelhos sinóticos.
Sinótico significa uma visão conjunta, cada um vai escrever acerca dos fatos de Jesus dentro da sua visão conjunta, pastora, das operações que Jesus fez dentro dos evangelhos e durante o seu ministério terreno. Eles vão narrar os fatos, acontecimentos, milagres, e só o evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, eles narram dentro de uma visão conjunta. Porém, nós não entendemos, ou nós não podemos dizer que o evangelho de João já é um evangelho sinótico. João, ele sente uma necessidade de não apresentar o Jesus homem, mas o Jesus Deus. É por isso que no primeiro capítulo do seu livro, nós entendemos que é o capítulo mais antigo da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Gênesis, no capítulo de número 1, está narrando a criação do Criador. O João, capítulo de número 1, está narrando acerca do Criador. Em Gênesis, Deus operava, agia, e a palavra de Deus vai dizer que Deus já estava criando quando Ele disse: haja luz e houve luz. Haja manhã e tarde, quando Ele cria os céus, cria a terra, cria os animais, cria o homem no quarto dia, que é a coroa da criação de Deus. Ali em Gênesis é o Criador criando. João não. Quando ele vai apresentar o Criador, ele não começa falando acerca das suas criações, ele não começa falando acerca das criaturas a qual o Criador criou. Ele começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Deus Pai, e se manifestou em nosso meio. João, ele sente esta necessidade de apresentar Cristo como ser divino. É por isso que quando nós pegamos o Evangelho de João, ele já faz esta afirmativa acerca do Cristo divino, da divindade de Cristo. Quando nós falamos acerca dos milagres que foram operados dentro do ministério de Cristo, descrito por João, nós não chamamos apenas de milagre, mas nós chamamos de sinais. Sinais estes que vão evidenciar a divindade de Cristo, como sinal do milagre na festa do casamento, no capítulo de número 2, quando ele vai transformar a água em vinho, como os milagres que ele operava, como a cura do coxo no tanque de Betesda, quando ele opera acerca da ressurreição de Lázaro, e as operações, todas as operações que ele vai operar dentro deste livro, nós não chamamos apenas de milagre, nós chamamos de sinais. Por quê? Sinais é aquilo que Cristo opera para demonstrar a sua divindade. Ele opera demonstrando a sua divindade naquele momento, que embora ele tivesse uma natureza teantrópica, isso é, sendo ele 100% homem, 100% Deus, João, ele sente a necessidade de apresentá-lo 100% Deus para a natureza, para a humanidade. É por isso que quando nós pegamos o capítulo, o livro ou o Evangelho segundo escreveu João, ele não sente a necessidade de fazer narrativa acerca de parábola, ou falar das parábolas que Cristo pregou para anunciar o teu Evangelho. Não, pastor Marco Aurélio. João, ele sente a necessidade de entregar os títulos da divindade divina. Só no Evangelho de João é que nós vamos encontrar alguns títulos que são dados a Cristo. Títulos esses, sendo ele o bom pastor, a luz do mundo, a água da vida, o pão da vida, a ressurreição e a vida. São títulos que são endereçados a ele, demonstrando a sua divindade. Quando nós pegamos o Evangelho segundo escreveu João está fazendo uma defesa da nossa fé. Por quê? Para quem não crê, Cristo, ele foi apenas um grande profeta, até comparado com o profeta Maomé que pisou sobre a terra. Mas para quem crê aqui nesta noite, reconhece ele como sendo filho unigênito do Deus Pai. A maior oferta que Deus entregou no seu altar, que foi a cruz do Calvário, a favor da igreja, para a nossa salvação, para que nós estivéssemos aqui nesta noite reunidos no seu nome, para glorificar
glorificação do teu nome, que é santo, bendito e eterno para a glória de Deus. Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que foi profetizado, que foi apontado, que foi ministrado acerca dele em todo o Antigo Testamento, e já no Novo Testamento vai ter este cumprimento. É por isso que quando nós falamos do Evangelho de João, nós estamos evidenciando sinais acerca da parte de Cristo. É por isso que no capítulo de número 11 nós deslumbramos aqui nesta noite uma das operações de Cristo Jesus que, se somada dentro do seu ministério, tem cerca de pelo menos 35 sinais no singular no ministério de Cristo Jesus, sendo que os outros sinais são sinais dentro do plural, quando que Cristo operava grandes sinais no meio da multidão, porque a multidão cria nele, e ali ele curava várias pessoas, ali ele abençoava e mudava a história, libertava pessoas da opressão demoníaca, de toda ação demoníaca. É por isso que quando nós pegamos o Evangelho de João, ele faz a narrativa e parece que cada narrativa dos milagres que foram operados acerca de dentro do ministério de Cristo Jesus, ele está deixando o rastro da divindade divina de Cristo Jesus, dizendo: ele operou, ele fez, ele agiu desta maneira, porque ele é Deus, e isso apontava para ele. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. É por isso que a Bíblia vai dizer que no princípio ela era ele. No princípio, porque no princípio, antes de haver dia, antes de haver luz, antes de haver trevas, antes de haver noite, antes de haver homens, antes de haver animais, antes de haver mares, antes de haver qualquer coisa, ele está ali no princípio para criar todas as coisas. É por isso que o nosso querido irmão profeta Isaías, 600 anos antes do nascimento de Cristo, ele faz algumas profecias que vai mudar o rumo da história, não só de Israel, mas da história do mundo, quando ele aponta para a virgem dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele ainda profetiza dizendo que todo o principado estaria sobre os seus ombros, e o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ainda antes de 600 anos antes de Cristo. É por isso que quando nós abrimos o livro do profeta Isaías, pastor, nós chamamos Isaías de um profeta evangélico, e também chamamos Isaías de mini Bíblia. Por quê? Porque toda a Bíblia Sagrada ela contém cerca de 66 livros. O livro de Isaías contém cerca de 66 capítulos. Toda a Bíblia Sagrada ela contém cerca, quando nós falamos dos 66 livros dentro da Bíblia Sagrada, e nós falamos acerca da dinâmica do livro do profeta Isaías, nós entendemos que 39 livros estão no Antigo Testamento. Quando nós falamos acerca dos livros do Antigo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, nós estamos falando de todos os livros dentro da Bíblia Sagrada. Porém, nós entendemos que aos 39 capítulos do Evangelho do livro do profeta Isaías, está falando de juízo, está falando das obras de Deus, das operações de Deus, e está falando acerca dos reis, juízos para a terra de Israel. Quando nós pegamos o capítulo de número 40 do livro do profeta Isaías, ao lermos o capítulo de número 40, pastor Marco Aurélio, nós encontramos ali Isaías apontando para o ministério profético de João Batista. Quem foi João Batista, pregador? João Batista foi alguém que deu início ao ministério de Cristo Jesus. Já no capítulo de número 40, quando faz o fechamento dos 39 capítulos que falam do Antigo Testamento, quando nós fechamos os 39 capítulos do profeta Isaías, entrando no capítulo de número 40, a Bíblia vai dizer assim: eis que eu envio diante de vós a minha testemunha, e ela já está apontando para João Batista. Por quê? Porque ele vai dizer que ele veio no espírito de Elias. Ele é a voz do que clama no deserto. Qual era a voz que clamava no deserto? Era o próprio João Batista,
que estava preparando o caminho do Senhor. Quando ele estava batizando pessoas no rio, e Cristo se aproxima. Quando Cristo se aproxima, ele vai ter uma revelação da parte de Deus. Qual era a revelação da parte de Deus para João Batista? Quando ele esperava, preparando o caminho para Jesus, certa vez Jesus aparece, o próprio Deus vai dizer para João Batista: aquele a quem vê você, a quem você vê, pois descer o Espírito Santo e pousar sobre ele, este é Jesus, este é o Filho de Deus que foi enviado da parte de Deus. E a Bíblia Sagrada vai dizer que João Batista está batizando pessoas no rio. Quando se aproxima dele Jesus e desce para ser batizado naquele momento, quando Jesus é batizado, vai haver ali naquele momento o estrondo da glória de Deus. Por quê? Porque Jesus já estava sendo batizado naquele momento. E então nós vamos ver a doutrina da Trindade, ou a Trindade se manifestando ali naquele momento. Quando Jesus está sendo batizado, a Bíblia vai dizer que os céus estão se abrindo ali naquele momento. Vem uma pomba, vem em forma corpórea, vem o Espírito Santo em forma de uma pomba e pousa e repousa sobre Jesus ali naquele momento. Os céus, para dar testemunho acerca dele, se abrem, e uma voz estrondosa, como o som de muitas águas, vai permear aquele lugar, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem compraz a minha alma. Pela ali que o Filho estava sendo batizado, nós vamos ver ali a ação da Trindade. O Filho como vítima ali sendo batizado naquele momento, o Pai abrindo os céus e falando acerca dele, e o Espírito Santo pousando sobre ele, repousando de maneira corpórea sobre ele. É por isso que quando nós falamos do livro do profeta Isaías, nós o chamamos de profeta evangélico, ou do profeta do Novo Testamento, ou de mini-bíblia dentro do Novo Testamento, ou do profeta da intimidade dentro do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele está narrando todos esses fatos dentro do seu livro, até que Jesus nasce. Quando Jesus nasce, os evangelistas sentem necessidade de expressar o seu nascimento, de citar o seu nascimento, as obras, as operações, os milagres, os fatos, os feitos, os acontecimentos dentro do seu ministério, que vai durar cerca de 3 anos a 3 anos e meio, até que nós achamos o capítulo de número 11 do Evangelho segundo escreveu João, que a Bíblia está fazendo uma narrativa de um homem por nome de Lázaro, que no original quer dizer Eliasar. Eliasar dentro do original significa aquele a quem o Senhor ajudara, ou aquele homem a quem é ajudado por Deus. João, no capítulo de número 11, está montando o cenário, que existe alguns principais, algumas pessoas dentro deste capítulo, que é Marta, que é Maria e que é Lázaro, seu irmão. Quando a Bíblia está narrando acerca de João, quando a Bíblia está narrando acerca de Lázaro, a Bíblia já fala de um dos acontecimentos que aconteceu no ministério de Cristo, quando em Betânia ele é ungido pela Maria, irmã de Lázaro, que vai ungir os pés do Senhor com um perfume caríssimo, que valia cerca de 300 denários, e a Bíblia vai dizer que com os seus cabelos ela vai enxugar os pés do Senhor ali naquele momento. Ou seja, a Bíblia já está falando de oferta que foi dada para Jesus ali em Betânia. Quando nós falamos de Marta, Lázaro e de Maria, nós estamos falando de uma galeria de pessoas que o Senhor se relacionava com ela, pessoas que desenvolveram um relacionamento profundo com Jesus durante o seu ministério, durante o período ministerial de Cristo. João, ele está fazendo uma narrativa acerca deste milagre, quando a Bíblia vai dizer acerca desses 3 homens, desses 3 personagens, que é Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia está falando de alguém que o Senhor se relacionava com ela, ao ponto, pastor Marco Aurélio, de a Bíblia o chamar, e de o próprio Jesus o chamar de amigo de Deus. Quando Jesus chama Lázaro de amigo, Jesus está revelando a intimidade intrínseca que Lázaro tinha com ele. Imagina aqui comigo nesta noite, irmão, contemplar o Senhor Jesus em carne, em corpo físico, ver o Senhor Jesus em corpo físico,
contigo e ainda ter a honra de hospedar Jesus dentro do seu lar, no meio da sua casa, no seu seio familiar. Assim era Lázaro, assim era Maria e também era Marta com Jesus. Imagina comigo, hospedando essa presença gloriosa, o dono de todas as coisas, hospedando dentro da casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Isso levou a eles a obter um título da parte do Senhor, em que o próprio Deus os chamará de amigo. Lendo a Bíblia Sagrada, nós entendemos que pelo menos 2 homens dentro da Bíblia Sagrada desenvolveram uma intimidade tão profunda com Deus que o próprio Deus os chama de amigo. Porque uma coisa é alguém dizer assim: o pastor Marco Aurélio é amigo de Deus, e outra coisa é Deus dizer para Marco Aurélio: Marco Aurélio, você é o meu amigo, você é o meu amigo, eu te chamo de amigo. Quando Jesus está falando acerca da relação de amigo, ele está dizendo assim: amigo é aquele que eu tenho intimidade com ele, amigo é aquele que sabe o que faz o seu Senhor. Então eu não os chamarei mais de discípulo, eu quero chamar vocês de amigo, para entender as minhas ações, as minhas operações, para entender o meu tratado, o meu agir, o meu mover, o meu fazer, o meu operar, o meu efetuar, o meu trabalhar. Você precisa ser o meu amigo. É por isso que quando ele estava para destruir as campinas de Sodoma e Gomorra, ele disse assim: eu vou destruir as campinas de Sodoma e Gomorra, mas eu não posso ocultar isso do meu amigo. Ele desce e chama Abraão de seu amigo, e fala com Abraão acerca daquilo que ele iria fazer. Olha para mim aqui nesta noite: ser amigo de Deus é estar ao ponto de desenvolver uma relação profunda com Deus. A Bíblia fala de homens que teve relações profundas com Deus, homens que a terra não era dignos dele, então o próprio Deus os tomará para si. Como Enoque, que a Bíblia diz que andou com Deus 300 anos, e quando ele fez 365 anos, a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Como Moisés, pastor, que a Bíblia vai dizer que era um homem que tinha tanta intimidade com Deus que não havia homem que eram como Moisés, homem que representava a Deus como Moisés aqui embaixo na terra. Era um homem, Moisés, irmãos, que ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus que certa vez Miriam e Arão, eles se separam e dizem assim: Moisés pensa que só Deus fala com ele. Aonde está? Aonde Deus passou por nós que só Moisés fala em nome dele? Deus vai chamar Moisés e disse assim para Moisés: Moisés, convoca o arraial, separa Arão e Miriam, porque hoje eu vou mostrar a Moisés que eu sou sobre a sua vida. Eu vou mostrar para Arão e para Miriam que eu falo, que eu escuto quem tem fé, mas eu falo só com quem tem intimidade comigo. Eu só falo com quem tem intimidade comigo. Moisés era um homem que a Bíblia Sagrada disse que Deus falava com ele face a face. Sabe o que é falar face a face com Deus? Era como se a testa de Deus encostasse na testa de Moisés. Era como se o nariz de Deus encostasse no nariz de Moisés. Era como se o paladar de Deus se encostasse na boca de Moisés. E Deus falava com Moisés face a face. E Deus falava com ele naquele momento face a face. Miriam e Arão então vai reivindicar porque que Deus falava apenas com Moisés e não falava com eles. Aí a Bíblia Sagrada disse que o povo queria ouvir a voz de Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou falar com o povo, mas para entender a voz de Deus é preciso estar em outro nível, um nível acima da nossa geração atual. Para ouvir e entender a voz de Deus, pastor, a gente precisa estar na contramão da lógica humana. Estar na contramão da lógica humana é viver a palavra, entrar na palavra, viver dentro da palavra, aceitar a palavra, ministrar a palavra, pregar a palavra, testemunhar a palavra de Deus. Estar dentro deste nível de intimidade com Deus é isso. É por isso que quando Deus fala, o que vai acontecer dentro do arraial? Relâmpagos, trovões, fogo, saraiva, vai descer ali no meio do povo. Quando eles contemplam Deus falando daquela maneira, Miriam e Arão vai dizer assim: Moisés, que o Senhor permaneça falando apenas contigo mesmo. A Bíblia diz que o monte lá em cima fumegava e pegava fogo. Depois que tudo estava pegando fogo, fumegando, descendo estrondo, trovão, terremoto, relâmpago, caindo fogo do céu, Deus olha para Moisés e disse assim para Moisés: Moisés, agora deixa o arraial e entra na minha presença. Todo mundo queria correr, mas a santidade de Deus atraía Moisés
para a sua presença. E Moisés entrava na presença de Deus. Um dia Deus falou tão profundamente com Moisés, que a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, a face de Moisés resplandecia. Os homens olhavam e não conseguiam fitar o seu rosto em Moisés. Por quê? Porque o grau, o nível de intimidade que Deus tinha com Moisés, ele não tinha com qualquer um. E eu vou ratificar aqui de novo: Deus ouve só quem tem fé, Deus escuta quem tem fé, mas Ele fala apenas com quem tem intimidade com Ele. Porque quem tem intimidade com Ele se relaciona com Ele, sabe o que Ele quer fazer, a maneira que Ele quer agir. Porque quem tem intimidade com Ele não precisa entender, ele precisa aceitar pela fé a ação de Deus. E Deus age do jeito que Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Deus age do jeito que Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Deus age do jeito que Ele quer, com quem Ele quer e na hora que Ele quer. Eu vou falar de novo, porque tem gente que deu glória a Deus, eu preciso dizer de novo: Deus age com quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quiser. Não adianta ficar bicudo, fazer biquinho para Deus. Eu quero falar porque Deus fala com ele e não fala comigo, porque Deus trabalha na vida dele e ainda não fez a minha. Isso está tudo dentro da ação de Deus. Quem manda aqui é Ele, o dono de tudo é Ele, o dono da casa é Ele. Pastor Marco Aurélio, perdoa a minha ousadia, mas você não manda nessa igreja, não manda nesse povo. Esse povo é dele, a sua vida é dela, que tudo é dele, eu sou ele, o pregador é dele, a igreja é dele, o culto é dele, a oração é para ele. Aqui não tem ninguém, não é do que ninguém. Aqui não tem ninguém, aqui neste lugar, nesta noite, que precisa ser apresentado ou apresentar o seu currículo para Deus. Aqui não tem ninguém que precisa ser reconhecido, lugar de reconhecer pessoas no IMM. Aqui nós precisamos apresentar quem Ele é. Graças a Deus. Imagina comigo aqui nesta noite, irmão. Porque uma coisa é eu vir para o culto, outra coisa é eu sair do culto e levar a presença de Deus comigo. Outra coisa é eu vir buscar a presença do Senhor no culto. Outra coisa é eu sair aqui para fora deste culto de mão dada com Ele, caminhando com Ele. E que quando a gente caminha com Cristo, caminha com Ele, irmãos, tem uma coisa na nossa vida, acontece algo sobrenatural na nossa vida. Nós temos uma vida transformada. Alguém que está caminhando com Cristo, ele se parece com Cristo. Quem aqui já não caminhou, já não esteve em algum lugar, que alguém só de olhar para você disse assim: você é crente, tu fala como crente, anda como crente, veste como crente, o seu procedimento é de crente, você é crente. É por isso que certa vez Jesus olhou e disse para os discípulos assim: eis que vocês, a Bíblia diz que aquele que deve ser como Ele, que diz ser como Ele, deve andar também como Ele andou. Ou seja, o Senhor não aceita cópia, Ele não aceita xerox da sua obra. O que o Senhor quer de verdade para a sua obra são discípulos, são pessoas que andam com Ele na caminhada de intimidade com Ele. Imagina comigo aqui nesta noite Lázaro, oh glória, Marta, Maria, hospedando Jesus dentro da sua casa. A presença era tão ilustre que certa vez Jesus está em Betânia, dentro da casa de Marta, Lázaro e Maria olha para Cristo e diz assim: Ele é o dono de tudo, Ele precisa receber o meu melhor, eu preciso dar para Ele o meu melhor. E Maria vai fazer o seu culto para Deus ali naquele momento. Marta não, todas as vezes que a gente vê a Marta dentro da Bíblia Sagrada, ela está atarefada demais. Marta é aquele tipo de crente que acha que ele precisa se mover para Deus mover, é aquele tipo de crente que acha que precisa de fazer alguma coisa para acontecer. Maria não, Maria precisa aprender de novo. Marta e Maria é um exímio exemplo da nossa geração. Alguns querem servir o Senhor sem aprender, outros não, decidem aprender para servir. É por isso que quando Cristo estava na casa de Marta e de Maria, naquele culto, naquele dia, a Bíblia Sagrada vai dizer que Marta estava atarefada, preocupada com muita coisa. Maria, porém, não, ela busca aquilo que é prioridade
eternidade escolhe a melhor parte. Qual é a melhor parte? A melhor parte não está nas mãos daquilo que Ele pode fazer. A melhor parte não está nas mãos daquilo que Ele diz ao nosso respeito. A melhor parte está nos pés do Senhor. É o local onde se prostra todo adorador diante dele. Olha aqui para mim nesta noite. Um dia operações de milagre, um dia profecia, sinais, milagres, tudo isso vai acabar, mas tem algo que vai transcender o tempo, que é o louvor da igreja. Um dia todos nós estaremos lá em cima no céu adorando o Senhor, todos em um só espírito, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada vai dizer que Marta olha para Jesus e disse assim: Senhor, tu não te incomodas de ver Maria desse jeito, prostrada aos teus pés, quando eu estou atarefada aqui dentro da casa para vos servir? Jesus olha para Marta e vai dizer assim para ela: Marta, tu andas afligida por muita coisa, mas uma coisa só importa, e Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Ela escolheu a melhor parte, ela estava prostrada aos pés de Jesus. O louvor, o culto ali era tão poderoso que um dia Maria, ela vai lá, pega um perfume puro, dentro do seu guarda-roupa talvez, ela escolhe, pega aquele perfume era uma oferta que ela estava para ofertar ao Senhor. Aquele perfume era algo que ela guardava para o seu dote, para o dia do seu casamento, para o seu futuro. Sabe o que ela faz? Ela olha e disse assim: eu preciso ofertar para ele alguma coisa importante, eu preciso entregar para ele alguma coisa que me custe preço, alguma coisa que está envolvendo o meu futuro. E ela vai lá, pega aquele perfume, quebra o vaso e derrama todo aquele bálsamo nos pés do Senhor naquele momento. Ela derrama 300 denários nos pés do Senhor. Só que naquele culto, irmão, em todo culto que Jesus está, ele é mesclado por pessoas de todas as formas. Naquele culto, pastora, existia um Pedro que negou, existia um Tomé que duvidava e existia um Judas que o traiu. Aí a Bíblia vai dizer que naquele culto, Judas que traiu a Senhor, ele carregava também a bolsa e o alforje para as ofertas que aconteciam no ministério de Cristo Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus sabia que Judas era ladrão, mas ele removeu Judas do lugar. Não, sabe por quê, irmão? Porque fruto podre cai sozinho. A gente não precisa remover ninguém, a gente não precisa arrancar ninguém, a gente não precisa tirar ninguém. Se está fazendo e não está na posição, o próprio Deus vai te tirar da posição e vai colocar quem Ele quer, quem tem intimidade, compromisso com Ele para a tua obra. A Bíblia diz que Jesus sabia quem estava roubando. Aí quando Judas vê aquele fato, aquele culto naquele momento, e aquele culto é profundo, irmão, porque o que nós aprendemos com o culto de Maria? Nós aprendemos o seguinte, que o culto, ele não está destinado, o culto, ele não é aquilo que eu venho buscar, mas é aquilo que eu venho deixar para o Senhor. O meu culto é aquilo que eu venho entregar, não aquilo que eu venho buscar no Senhor aqui nesta noite. Tem gente, irmão, que entra no culto aqui nesta noite, e quando ele sai falando mal de quem cantou, de quem pregou, de quem orou, de quem abriu, de quem orou pelas ofertas, de quem recebeu uma oportunidade. Aí ele sai para fora da igreja, pastor. Esse incrédulo vai dizendo assim para fora da igreja: o culto hoje não foi bom, eu não gostei do culto hoje, o culto estava pesado. Sabe por que ele foi bom? O culto, irmão, porque o culto é seu. Quem tem que vir prestar culto é você. Talvez ninguém está sentindo nada, e não precisa de sentir mesmo, não, mas você precisa sentir. Eu preciso vir para a igreja para
barulho. E aqui na terra tem uns crentes que a gente olha para ele e diz assim: eu não gosto de barulho. Eu não gosto de barulho. Eu não gosto, irmão. Eu fico sem saber para onde você vai. Qual é o seu endereço? Oh, glória. Aquele culto foi tão poderoso que ele traz para nós alguns ensinamentos. O outro ensinamento que é aquele culto que eu posso tirar deste culto, pastor, é que quando Judas ele vê que ela quebra o perfume e derrama nos pés do Senhor, ele olha e diz assim: para que este grande desperdício? Por quê? Porque Judas ele era o discípulo mais bem preparado que estava andando com Jesus ali naquele dia. Ele andou com o maior pastor que um dia pisou na terra. Ele andou com o maior pregador que um dia pregou na terra. Ele andou com o maior operador de milagres que um dia caminhou sobre essa terra. Ele andou com o maior homem que um dia caminhou sobre essa terra. Ele andou com o maior mestre que um dia caminhou sobre essa terra. Mas ele não teve a sua vida transformada. Por quê? Quem não quer, irmão, não adianta ouvir mensagem, não adianta ouvir conselho, não adianta ouvir pregação, não adianta ouvir ministração da palavra, não adianta ter promessa. Ele não vai mudar a sua vida, porque ele está marcado. E a marca dele é que é ser traidor. Ele vai sempre trair o seu mestre, ou na escola, ou na sua faculdade, ou na sua casa, ou na sua igreja, ou no seu bairro, ou no meio da sua família. Olha para mim aqui nessa noite, se não der para dar glória de Gaia, vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu preciso pregar e entregar isso tudo que eu trouxe aqui nessa noite para a glória de Deus. Oh, glória. Judas, quando olha aquele perfume sendo derramado nos pés do Senhor no meio daquele culto pastoral, ele vai dizer assim: esse perfume poderia ser pego e vendido e ter o seu dinheiro distribuído para os pobres. Ele faz a conta rapidinho. Deveria ser vendido em muito preço. Sabe por quê? Porque Judas entendia daquilo que tinha preço, mas ele já tinha perdido a essência daquilo que tinha valor. Porque quando alguém perde a essência daquilo que tem valor e começa a colocar preço em todas as coisas, ele acha que a tua oferta tem preço, ele acha que a tua caminhada com Deus tem preço, ele acha que a chamada de Deus tem preço. É por isso que a gente vê um tanto de homens e mulheres aí que já foram compradas. Por quê? Porque colocaram preço em tudo e virou produto. Judas sabia daquilo que tinha preço, mas não sabia daquilo que tinha valor. A Bíblia diz que antes de Jesus nascer, o anjo Gabriel vai dizer para Maria assim: este homem, este teu filho que há de nascer, ele vai revelar o propósito de corações de muitos. Judas não falou, ele só pensou. E Cristo olhou para ele e disse assim: os pobres vocês sempre terão com vocês. Agora aproveita a minha presença, aproveita a minha presença aqui hoje, não negocie a minha presença. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite? Não negocie intimidade com ele, não abra mão da sua intimidade com ele. Tem crente, irmão, que é difícil ele vir nos cultos da semana, o crente dando um jogo, e ele quer passar a eternidade no céu. Se você não consegue passar 2 horas e meia na presença de Deus, você não serve para passar a eternidade com ele. Tem gente que perdeu o desejo de vir para a igreja e quer chegar no céu. Olha para mim aqui nesta noite, não deu para agora, mas dando like funciona. Eu não prego para fazer a próxima agenda, o próximo compromisso. Eu ainda tenho um compromisso com a verdade. Eu preciso valorizar a presença. Eu preciso valorizar a presença. Isaías profetiza dizendo 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tem gente que coloca preço em tudo, mas não sabe o valor de nada. Mas lá no mundo, na sarjeta, no charco de lodo, o diabo dizia assim: vai na boca, na pequena, pega um pinho de R$30, era menos de uma grama de cocaína por R$30. Você passava no bar e deixava o seu dinheiro na cerveja, na cachaça, na droga, na prostituição. Aí Jesus te salva, você quer colocar preço em tudo. Você não entende o que tem valor e o que tem preço aqui nessa noite. Entrega tudo para ele, coloca tudo na mão dele. Não deixa de dar a prioridade para ele aqui nessa noite.
você não quiser fazer, que permaneça desse jeito, mas dono de tudo é Ele, Criador de tudo é Ele, dono da minha vida, dono de tudo é Ele, glória seja dada a Ele. É por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, a Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos, e amém. Oh, glória. Eu preciso aqui nessa noite correr, porque o tempo não dá, né, irmão? Se desse, a gente pregava 2, 3 horas aqui nessa noite só falando acerca desse culto. Oh, glória. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus está em Jerusalém, Ele está na cidade de Jerusalém, e a Bíblia Sagrada vai dizer que então ele recebe uma notícia de quem? De Marta e de Maria, que já estava acostumada a se relacionar com Ele, cada uma do seu jeito. Marta pensava, ela queria servir sem aprender. Maria não, precisava aprender para servir ao Senhor. Você olha o crente, irmão, o crente verdadeiro não é aquele que vem buscar bênção na igreja, não. É aquele crente que quando você olha para ele, diz assim: vai ter estudo bíblico, ele tem o prazer de estar na igreja, tem culto de doutrina, ele tem o prazer de vir para a igreja, tem escola bíblica dominical, ele tem o prazer de estar na igreja. Maria era esse tipo de crente que tinha prazer de aprender com o Senhor. Até que um dia o Senhor, ele recebe uma notícia. Eu não digo que ele foi surpreendido, ele recebe qual notícia? Aquele a quem tu amas, Lázaro, ele está morto. Repara que aqui a Bíblia Sagrada está denotando, ou ela está dando pelo menos 2 títulos para Lázaro. O primeiro título que nós encontramos é aquele a quem tu amas. O segundo título que nós encontramos é o próprio Cristo chamando Lázaro de amigo, e ainda acima de tudo ele dizendo para a comitiva de discípulos: o nosso amigo Lázaro, está enfermo, ele dorme, mas eu hei de despertá-lo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele ouve que Lázaro estava enfermo, e o seu estado de enfermidade era um estado avançado, e a Bíblia Sagrada vai dizer que os pedidos eram um pedido de urgência, de emergência, para que Cristo se deslocava de Jerusalém até Betânia, que estava a cerca de 15 estádios. 15 estádios correspondia a cerca de 3 quilômetros para Jesus chegar até Betânia. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus ainda fica 2 dias no lugar em que ele estava. Por quê? Porque o céu, irmão, ele não trabalha da forma que a terra trabalha. Porque o homem, ele é criado dentro de um tempo que nós chamamos de tempo cronos, a cronologia do homem. É por isso que o homem foi criado para o tempo. Só que existe uma coisa: existe alguém que está no atemporal, existe alguém que foi criado antes do tempo. A Bíblia Sagrada vai dizer que este homem é Jesus. Por quê? Porque o tempo da terra trabalha em uma cronologia. O tempo celeste não, ele trabalha dentro do tempo kairos de Deus. E o tempo kairos de Deus, ele não age dentro da cronologia humana, porque o homem foi criado para o tempo, mas o tempo foi criado para Deus. Quer saber aqui nesta noite? É por isso que em Isaías capítulo de número 43, no versículo de número 13, disse assim: ainda antes que houvesse disso a eternidade, Jesus dizendo: eu sou, não é um nome, é um título. Ele diz assim: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Na minha tradução está escrito assim: eu vou operar, e quem impedirá? E operando Deus, algumas outras traduções vai dizer: e operando Deus, quem impedirá? Sabe o que a Bíblia está querendo dizer quando a Bíblia diz assim: ainda antes que houvesse dia? Está dizendo que Deus, ele age no atemporal, como profetizou o nosso querido irmão profeta Malaquias, dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Isso é uma propriedade, exclusividade divina, que é a imutabilidade de Deus. Quando ele disse assim: ainda antes que houvesse dia, ele está dizendo assim: o Pai da eternidade está falando agora. Ainda antes que houvesse dia, quando nós falamos de eternidade, de Deus sendo um ser eterno, significa que Deus, no dia em que ele te viu nascer, ele te viu também morrer. Por quê? Porque Deus não age dentro do tempo, Deus não trabalha dentro do tempo. Isaías vai profetizar, e ele profetiza algo escandaloso para o ser humano, quando ele disse assim: que o Senhor, ele cria primeiro o fim para depois criar o começo. Ou seja, nós criamos o começo para chegar no fim, mas Deus não, ele cria o fim para depois criar o começo. Sabe o que o profeta Isaías está profetizando? Ele está dizendo o seguinte: que Deus, antes dele criar o começo, ele já
já criou o fim. É por isso que quando ele aparece para Jeremias no capítulo de número 1, no versículo de número 5, pastor, ele vai dizer assim para Jeremias: Jeremias, ainda antes que eu te escolhesse no ventre materno, eu te conheci. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, antes que você foi apresentado para a terra, eu já te conhecia. Entre as nações eu te dei como profeta, tu és meu. O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, você não nasceu para ter um propósito, você nasceu porque um propósito já existia para a sua vida, Jeremias. Segura aí nesta noite, eu quero te dar mais Bíblia aqui nesta noite. A Bíblia diz: eu, o Senhor, te conheço e te carreguei no colo antes que você nascesse no seu ventre materno. Quem é o Deus que te carregaria no colo antes que a sua mãe te gerasse, se não fosse Deus, se ele não fosse eterno aqui nesta noite? É por isso que ele disse assim: ainda antes que eu decidia, eu sou. É por isso que o dia que Moisés pisa lá no monte, cuidando das ovelhas de Jetro, ele olha para Moisés e vai dizer assim para Moisés: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Sabe por quê? Porque o lugar em que tu pisa é terra santa. O que Deus estava dizendo para Moisés naquele momento, pastor? Ele estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, sabe o seu currículo, o seu diploma que você recebeu lá no Egito, servindo lá os deuses egípcios para se transformar em faraó? Porque o diploma naquela época não estava, a formação não estava no dedo, estava nos pés. Jesus disse assim para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa. Aí ele olha para Moisés e disse assim: Moisés, você vai voltar no Egito. Por quê? Porque você vai tirar o povo do Egito da escravidão de Faraó. Porque o clamor daquele povo chegou até a mim, e eu também vi a opressão de Faraó por eles. Sabe o que Deus estava dizendo naquele momento? Que o clamor do que o povo fez no Egito subiu nos céus, e os céus respondem naquele momento. Porque o clamor que tem no Egito vai acender algo no céu, e o céu vai acender a sarça lá no monte, e a sarça vai chamar a atenção de Moisés. Aí Moisés olha para o Senhor e disse assim: Senhor, quem sou eu para livrar o povo da escravidão do Egito? Deus olha para Moisés e disse assim para Moisés: Moisés, eu sou, eu estarei contigo, eu irei contigo até o Egito para libertar o meu povo da escravidão de Faraó. Olha para mim aqui nesta noite. E Moisés olha para o Senhor e disse assim: quando eu chegar lá no Egito, como eu direi para Faraó? Quem foi que me enviou até ele? Deus disse para Moisés assim: vai lá e fala com o Faraó que o Deus eu sou me enviou até vós. Eu sou me enviou até vós. É por isso que a teologia ensina que a Bíblia não cita os nomes de Deus, mas cita os títulos de Deus. Para quem precisa de uma providência, ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência. Para quem necessita de uma cura, ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Para quem necessita da presença dele, é o Deus Jeová Samar, o Senhor que está presente. Para quem precisa, que foi injustiçado, ele é o Jeová Tsidikenu, o Deus que é a nossa justiça. Para quem precisa de milagre na sua vida, ele é o médico dos médicos. Para quem precisa de uma ressurreição, ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Para o sedento, ele vai dizer assim: eu sou a água da vida. Para o faminto, ele vai dizer assim: eu sou o pão da vida. O Deus eu sou estar aqui conosco nesta noite. Ele está aqui conosco nesta noite para a glória dele. Algo que veio para desestabilizar aquela família. Por quê? Porque Lázaro adoece. A Bíblia diz que aquela doença vai levar Lázaro à morte. Quando Jesus recebe o chamado de emergência, de urgência, ele vai permanecer 2 dias no local onde ele estava. Quando passa 2 dias, ele olha para os discípulos e disse assim para os discípulos: agora vamos outra vez para a Judéia, para visitar o nosso amigo Lázaro. Por quê? Porque a enfermidade que ele recebeu, eu disse para a morte que não era para a morte, era para que a glória de Deus se manifestasse através dela, por intermédio dela. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Tomé se levanta e olha para ele e disse assim: Senhor, agora há pouco queriam te apedrejar lá na Judéia, e você vai voltar para lá. Ele olha para Tomé e disse assim: Tomé, fica tranquilo, Tomé. Sabe por quê? Porque o dia tem 12 horas.
mas quem anda na luz desse dia não tropeça e não cai porque vê a luz. Agora, o dia tem 12 horas e a noite também tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, quem anda de noite tropeça porque não vê a luz do mundo, não vê a luz deste mundo. E ele está dizendo assim: para aquele que está perdido, tropeçando, caído, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. É por isso que o nosso Deus é diferente dos deuses que a minha avó cultuava, que colocava lá naquela tigela umas moedinhas, que acendia uma vela para ele, que colocava ali uma dose de cachaça. Por quê? Porque o nosso Deus não é como o Deus que a minha vovó cultuava, não, de maneira nenhuma. A Bíblia vai dizer que aonde Deus habita é um lugar de quê? De trevas. Olha para cá e eu vou te provar. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que existia pelo menos cerca de 40 candelabros no templo quando o templo foi criado. Só que a Bíblia vai dizer que haveria um lugar de acesso que apenas o sumo sacerdote poderia pisar lá, pastor. E o que estava lá dentro daquele lugar, que era conhecido como Santo dos Santos? A Bíblia Sagrada vai dizer que naquele lugar estava guardada a santidade e a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança existia pelo menos 3 coisas que apontavam para o testemunho divino. Existia a réplica das 10 leis que foi entregue para Moisés. Existia o maná que desceu do céu, que foi posto ali dentro daquela arca. E existia também a vara de Arão que havia florescido dentro daquela arca. A Bíblia Sagrada vai dizer que naquele lugar era um lugar onde habitavam as trevas. Por quê? Porque a glória daquele lugar era a luz e o resplendor da glória de Deus que estava naquele lugar, naquele momento. Existia também a tampa do propiciatório. A tampa do propiciatório era onde estavam 2 querubins ali guardando a santidade de Deus com as suas asas estendidas e com a sua face olhando para baixo ali naquele momento. Quando o sumo sacerdote adentrava naquele lugar no dia do Yom Kippur para pedir perdão e remissão do pecado pela nação, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele entrava ali em santidade diante do Senhor, clamando a Deus para que o povo se santificasse, para que Deus perdoasse o pecado daquele povo ali naquele momento. Ele entrava com o sangue do sacrifício que tinha sido entregue no altar do sacrifício. Por quê? Porque quem entra diante da presença de Deus, ele é marcado por sacrifício, por renúncia, por entrega. O sacerdote entrava lá com sangue e derramava o sangue sobre o propiciatório naquele momento em sinal do sacrifício que tinha sido prestado para Deus lá do lado de fora. É por isso que em João capítulo de número 20, no versículo de número 13, quando Maria Madalena está lá no túmulo de Jesus, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela olha e vê na tampa daquele túmulo naquele momento 2 anjos, pastor. Um estava na cabeceira e o outro estava nos pés daquela tampa naquele momento. Eles olharam para Maria naquele momento e começaram a discursar com ela naquele momento, dizendo para ela: a quem buscais? Ela disse assim para os anjos naquele momento: levaram o meu Senhor, eu não sei aonde o colocaram. Sabe por quê? Naquele momento o manto que havia envolvido Jesus estava enrolado em volta ali naquele lugar, ou seja, em cima daquela tampa do propiciatório. O Cordeiro de Deus havia sido sacrificado ali naquele momento e os anjos estavam ali prestando culto diante de Deus. Por quê? Porque ele é a luz do mundo. Só que a amizade que Lázaro tinha com Deus não colocou ele na fila, irmão, na fila de prioridade. Não colocou Lázaro na fila de prioridade. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus permanece 2 dias no local em que ele estava. E o que vai acontecer? Lázaro vai morrer. Aí vem Cristo caminhando com os discípulos. Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas quem anda de noite tropeça e cai. Mas tem um negócio: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Sabe o que ele estava reivindicando naquele momento? A santidade, a sua divindade divina. Olha para cá aqui nessa noite. Eu vim te dar a Bíblia aqui nessa noite. Eu vim te entregar a palavra aqui nessa noite. Eu vim colocar a palavra na sua alma aqui nessa noite, para a glória de Deus. Olha para mim aqui nessa noite. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que aquele momento sombrio, que aquele momento escuro, que foi gerado dentro da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, foi para manifestar a glória de Deus ali naquele momento. Cristo, ele se levanta, se dispõe e vai até aquele lugar. Quando ele se aproxima de Betânia, Marta fica sabendo que ele estava no caminho. Ela quebra o luto naquele momento e sai ao encontro dele. A Bíblia diz que Marta sai, Maria fica em casa. Quando Marta chega diante do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela olha para o Senhor e disse assim para ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha para mim aqui nesta noite. Sabe o que é que gera morte no
ausência de Deus, a ausência da presença de Deus, que gera morte na vida do homem. A Bíblia Sagrada vai dizer que Marta vai dizer: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e disse assim para ela: Marta, o seu irmão há de ressuscitar. Marta olha para Jesus e vai dizer assim: Senhor, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Jesus olha para ela naquele momento e pergunta: onde foi que o puseram? Antes de dizer para ela onde foi que o puseram, a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele momento Marta vai correndo até Maria e vai dizer assim para ela: Maria, o mestre chegou e te chama. Isso é tema para festividade, viu? Isso é tema para culto. O mestre chegou e te chama. Por quê? Porque para se apresentar para o homem naquele momento, a mulher ela tinha que se adereçar. Ela não poderia sair da presença do homem com os cabelos soltos, em sinal de luto naquele momento. Então ela vai se preparar para se apresentar para o Senhor, como no dia do arrebatamento, em que a igreja deve se apresentar preparada para ouvir o soar da última trombeta e ser arrebatado com ele até o céu, como a noiva de Cristo, como a noiva do Cordeiro. Só que a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele momento Jesus ele vai fazer uma pergunta. E qual é a pergunta? Onde foi que o puseram? E diante daquela dor, daquela incredulidade, a Bíblia Sagrada vai dizer que o capítulo ou que o versículo mais pequeno da Bíblia Sagrada vai dizer assim: Jesus chorou. Jesus chora naquele momento, demonstrando a sua natureza humana naquele momento, diante do sofrimento daquela pessoa. E ele vai perguntar assim: onde foi que o puseram? E naquele momento eles vão dizer para Jesus, e Jesus e Marta olha para Jesus e vai dizer assim: Senhor, já faz 4 dias e já cheira mal. Jesus então em um diálogo com Marta vai dizer assim para ela: Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verias a glória de Deus? Ela vai dizer assim: Senhor, eu creio que o meu irmão ressurgirá na ressurreição do último dia, mas já ele já cheira mal. Jesus olha para ela e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha para mim aqui nessa noite, olha para mim aqui nesta noite, segundo a cultura, os costumes e as tradições daquela época, quando alguém morria, a alma ficava do lado do seu corpo pelo menos por 3 dias. Todo o seu corpo era embalsamado e envolto por faixas, e o corpo de Lázaro não foi depositado em uma sepultura deitado, não, ele foi depositado inclinado diante daquela sepultura, significando o quê? O que acontecia naquele dia? Para os judeus, a alma ficava do lado daquele morto cerca de 3 dias, podendo voltar para o seu corpo. Por isso havia uma cavidade aberta diante daquelas ataduras que era do nariz e da boca, porque eles acreditavam que a alma poderia entrar de novo pelo nariz e pela boca daquela pessoa. Dentro da nossa ciência, isso é narrado como a catalepsia, que significa que os órgãos, que tudo pode parar durante 3 dias e depois voltar para o corpo. Só que quando passava o 3º dia, para os judeus não existia mais esperança, e Cristo não poderia fazer aquele milagre como coincidência. Em que momento ele chega? Quando a esperança acaba, quando o mundo vira dor, quando a morte vira tristeza, quando a morte dá o fim em tudo. É ali que ele aparece, pastor. E quando ele aparece para se manifestar ali naquele momento, Marta vai dizer assim: Senhor, já faz 4 dias, ele já cheira mal. Sabe qual que era o estágio de Lázaro? Era o estágio de putrefação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não estuda acerca dela. O que a Bíblia está querendo dizer é que Lázaro, os cabelos de Lázaro já tinham sido caídos no seu couro cabeludo, as unhas de Lázaro já haviam sido soltas das suas mãos, o sangue de Lázaro já não circulava mais sobre a sua veia, o baço, o fígado, o rins, os intestinos já tinham parado de funcionar e já estava em um estágio de putrefação. Aquilo que já disse no seu livro, dizendo que quando o homem morre, então vai acontecer o primogênito da morte. Por quê? Porque o próprio verme incumbido de consumir o homem quando ele morre, e aí ele nasce naquele momento para consumir
ouvido, e a Bíblia vai dizer que ele exclama em alta voz, ou seja, ele vai dar um grito muito grande e estrondoso naquele momento, quando ele grita assim: Lázaro, o homem a quem Deus ajuda, saia para fora! E a Bíblia vai dizer que naquele momento, Lázaro vai sair para fora. Olha a dinâmica que não perca aqui nessa noite o raciocínio da palavra. Quando ele dá fora, qual que é a palavra que Jesus disse? Desatai-o e deixai-o ir. Por quê? Porque ele estava todo atado. Apenas a cavidade do seu nariz e da sua boca estava aberta. E a sepultura que ele havia sido sepultado era 35 degraus. Se ele tinha dificuldade para andar lá em cima, aí eu lanço uma incógnita aqui para a igreja. Como é que Lázaro subiu aqueles 35 degraus? Pastor, eu não vou falar nada para ninguém aqui colocar em descrédito o sermão que eu estou pregando aqui nessa noite. Mas quem tem fé já entendeu. Eu não sei se Lázaro veio voando. Eu não sei se Lázaro veio flutuando. Mas que ele chegou, ele chegou. Que ele veio. E a palavra de Jesus foi: desatai-o. 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 Ele fala, ele está agindo, irmão. Desatai-o. Ele está dando uma palavra de ordem agora. Por quê? Porque o milagre é com ele. O difícil é com ele. O sobrenatural é com ele. O impossível é com ele. Agora, desafio é com o homem. Desenrolar é com o homem. Desenrolar é com quem disse que já era 4 dias e já cheirava mal. Desenrolar era para quem disse assim: não tem mais jeito, não tem mais solução, não pode mais acontecer. O diagnóstico já foi dado, a sepultura já está aberta, a porta da prisão já está aberta, já está fechada, não tem mais jeito, não tem mais milagre. Desatar é quando o médico olha e diz assim: a enfermidade não tem mais cura, a enfermidade é para a morte, vai morrer. Prepara o velório, prepara o cortejo, prepara a celebração fúnebre, vai embora, pega a melhor roupa, coloca a melhor roupa, chama os amigos, chama os parentes, reúne todo mundo, porque não tem mais jeito, não tem mais jeito, não há mais solução. Aí ele vem e opera, e quando Deus vem e opera, ele vem na contramão da lógica humana. Por quê? Porque se é milagre, se é sinal, ele faz para ninguém entender. Só quem recebeu vai viver, mas não tem como explicar. Ele não consegue explicar. A gente não consegue explicar aonde Deus foi, aonde Deus mexeu, aonde Deus trabalhou, aonde Deus operou, aonde Deus mudou para fazer o que ele queria fazer. Mas a gente entende uma coisa: ele fez, ele trabalhou, e a gente só vive. Por quê? Porque só assim que a gente vai ter sinal. Pastor, eu tenho uma honra aqui nessa noite. Eu posso dar um testemunho pequeno aqui nessa noite. Eu quero dar um testemunho pequeno, e assim eu finalizo o sermão aqui nessa noite. A minha mãe, irmãos, ela foi sepultada há 5 anos atrás. Olha aqui para mim nessa noite. A minha mãe foi sepultada, não, há 6 anos atrás precisamente, a minha mãe foi sepultada. Só que antes da minha mãe ser sepultada, quando eu comecei a servir a Deus, o médico olhou para minha mãe e disse assim para minha mãe: você tem só alguns meses de vida, porque a minha mãe tinha algumas enfermidades no seu corpo, e o médico disse para ela assim: você tem só alguns meses de vida, prepara a sua vida, faz tudo o que você quer fazer por esses dias, faz tudo o que você deseja fazer. Por quê? Porque você tem alguns meses só de vida, você não vai viver mais muito tempo. Quando eu recebi aquela notícia com o filho dela, eu me entristeci, só que eu já estava servindo o Senhor, irmãos. Eu já estava servindo a Cristo
disse: a minha mãe ainda não conhecia o Senhor. Então sabe o que eu fiz? Eu me preocupei com a minha mãe, com aonde ela iria passar a sua eternidade. Eu comecei a orar e disse assim: Senhor, o médico deu para ela alguns meses de vida. Eu sei que alguns meses de vida não é nem um ano, Senhor. Eu sei que alguns meses de vida são dias que podem ser somados por nós facilmente. Mas eu quero orar aqui nesta noite, porque a tua palavra disse que se nós cremos no Senhor, seremos salvos nós e a nossa casa. E eu estou tomando posse dessa promessa. Eu fui para o joelho orar, irmão, porque o médico disse que ela viveria alguns meses de vida. Quando o médico deu para ela essa notícia, eu orei para Deus salvar a minha mãe. Deus salvou. Eu orei para Deus restaurar a vida da minha mãe. Deus restaurou. Eu orei para minha mãe ser batizada. Minha mãe fez um curso de pré-batismo comigo, desceu as águas batismais comigo, e a minha mãe então foi ungida missionária dentro da igreja, serviu a Deus, sabe por mais quantos anos, irmão? Por mais 15 anos depois do diagnóstico. Olha para mim nessa noite, eu tive o privilégio de descer com a minha mãe as águas batismais, de entrar com a minha mãe nas águas batismais e ver a minha mãe sendo batizada nas águas batismais. Eu tive o privilégio de ver o óleo descendo na cabeça da minha mãe e o pastor da minha mãe ungindo ela como missionária. O dia que a minha mãe morreu foi um dia de dor terrível para mim, irmão. Foi um dia de muita dor para mim. Fui orar, dobrei o meu joelho no chão. O Espírito Santo fez eu viver tudo que eu tinha vivido durante esses dias, quando ela recebeu esse diagnóstico. E eu pedi a Deus, porque a minha mãe estava em coma profundo no médico. Ela sofreu então em coma profundo, estava dentro do CTI. E eu fui orar para Deus restaurar a vida da minha mãe, porque os rins dela já tinham parado, alguns órgãos dela já tinham sido mortificados dentro dela. E eu fui orar, e eu orei para Deus mudar aquela situação, para Deus restaurar e fazer um milagre. Naquele momento, no meio do pranto, da lágrima, o Espírito Santo entrou dentro do quarto da minha mãe, onde eu estava orando naquele momento, debruçado, ajoelhado, deitado ali no colchão da cama da minha mãe. O Espírito Santo entrou dentro daquele quarto e me disse assim: fica tranquilo. Quando eu recebi a notícia que ela havia morrido, e eu fui lá dentro do quarto orar, e eu fui dizer assim: Senhor, porque o Senhor não fez o milagre? Eu já vi o Senhor fazer tanta coisa, Senhor, e porque o Senhor não operou esse milagre? Sabe o que o Espírito Santo disse no meu coração, pastor Marco Aurélio? Você não orou para eu restaurar tudo o que havia dentro dela, você não orou para eu arrancar as enfermidades que ela tinha. Agora, no lugar em que ela está, não existe mais dor, não existe mais lágrima, não existe mais sofrimento, não existe mais orar para ela. Naquele momento, o ambiente começou a ser mudado e transformado. Nós recebemos uma mensagem no celular de uma levita lá da igreja dizendo assim: a sua mãe faleceu porque eu tive um sonho com ela, que ela estava vestida toda de branco, que ela pegou um papel na minha mão no meio desse sono, dizendo assim, enquanto eu estava dormindo no meio daquele sonho, dizendo assim, e no papel, quando eu abri, estava escrito: não questione, apenas adore. Não questione, apenas adore. Não questione, apenas adore. Quando eu estava descendo com a minha mãe, com o caixão da minha mãe até a sepultura, eu olhei para ela e disse assim para ela: mamãe, até daqui a pouco. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar lá no céu e vou ver a minha mãe lá no céu, para a glória de Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus, maravilhoso. Aleluia. Jesus saiu da Judéia para não morrer antes do tempo, e voltou na Judéia para operar um milagre reivindicando a sua divindade. Quando os judeus veem aquele milagre, o que eles fazem, pastor Marco Aurélio? A gente precisa parar esse homem. A gente precisa matar esse homem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que muitos dos judeus, olha para mim, muitos dos judeus, vendo Lázaro, se convertiam ao Senhor. Se convertiam a Jesus. Aí a preocupação era: não dá para matar só Jesus. A gente precisa também matar Lázaro. Porque ele é o pregador. E Lázaro é a mensagem. Lázaro é um milagre vivo. Ele circula no nosso meio. Olha para mim aqui nessa noite, olha para mim. Você é um milagre na sua casa. Você é um milagre na sua família. Você é um milagre no
seu bairro. Aleluia. Os meus amigos que eu andava com ele, irmão, dá para contar no dedo os que estão vivos. O resto tudo faleceu. O pastor Marco Aurélio, no dia que ele me viu, ele disse assim: você morava lá no Alto Veracruz, né? Eu te conheço lá, pelo menos de vista. Eu falei com ele assim, positivo, pastor, eu era de lá mesmo. Irmão, pensa num camarada que todo mundo olhava para mim e disse assim: não passa de 20 anos. Não passa de 19 anos. Aí um dia uma irmã orou e falou assim: eu te via todo ensanguentado dentro do caixão. Só que era engraçado que você estava dentro do caixão, só que você não estava morto não, você estava vivo, mas estava todo ensanguentado. Aí um dia eu fui na igreja, alguém foi e revelou a mesma coisa para mim. Disse assim: só que lá dentro daquele caixão, o sangue do Cordeiro estava sendo derramado no céu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é para quem acredita. Fui para a igreja, no mês que eu fui para a igreja, alguns amigos meus morreram, outros amigos meus mataram cerca de 15 pessoas só em uma semana no Alto Veracruz, irmãos. No mês da igreja, sabe aquele crente 007? Era eu. Eu ia com a Bíblia pequenininha assim para o culto, pastor, porque eu aceitei Jesus de uma maneira louca, depois eu conto o testemunho. Eu ia com a Bíblia pequenininha assim para o culto, só que eu ia de um bairro para o outro bairro. Quando eu chegava perto do bairro, eu escondia a Bíblia dentro do bolso. Só que não dá para esconder a transformação que Deus faz. A gente esconde a Bíblia, não esconde a transformação. Quando eu passava no lugar onde eu estava vindo embora, alguém olhava para mim, meus amigos que estavam no mundo das drogas, do crime, olhavam para mim e diziam assim: rapaz, o cara agora virou pastor. Virou crente. Mesmo a Bíblia escondida dentro do meu bolso. As meninas que me viam, que eu era acostumado a se relacionar com ela, olhavam e falavam assim: agora o Dudu virou pastor, né? Não tem mais jeito. Ô glória, olha para mim aqui, nós vamos, sabe por quê, irmão? Porque nós somos a mensagem que o mundo lê. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que chama a campanha, pastor? O agir de Deus. Meu Deus, é forte. Olha para mim aqui nessa noite. Não negocie a sua promessa. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu milagre. Aleluia, Deus, é forte. E não abra mão do que Deus quer fazer na sua vida aqui nessa noite. Glória a Deus. Um mês que eu estava na igreja, pastor, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Com 20 dias Deus me batizou com o Espírito Santo. Com um mês que eu estava na igreja, eu estava em uma campanha de orar no monte. Ficar lá no monte, né? Que a gente não sabia ainda nem como orar. De 3 da manhã até as 6 da manhã. Um dia o irmão lá da igreja me chamou para fazer uma visita no lar para a tia dele, para orar para a tia dele. Pastor, diante de Deus, eu vivi uma experiência com Deus tão profunda, que quando a tia dele ajoelhou no chão, e eu fui estender a mão sobre a cabeça dela, eu não consegui orar para ela. Eu senti algo saindo de dentro de mim, que foi transferido para a vida dela ali naquele momento. Meu Deus, aleluia. Eu não consegui orar, pastor. Eu olhei para ela e disse assim: Deus me disse aqui neste momento. Ele me disse. Irmãos, eu vi de um lado de uma casa em que eu via pessoas endemoniadas comendo copo, mastigando copo de vidro e engolindo. Eu vi de um lado, irmãos, em que a pessoa endemoniada jogava álcool no braço, colocava fogo, e o fogo não queimava o braço da pessoa. Eu vi de um lado que um dia a nossa casa, o telhado da nossa casa subiu todo para o alto de uma vez só, sem ventania, sem nada. O demônio entrava na minha mãe, entrava na minha irmã. Um dia meu irmão ficou endemoniado 3 dias direto dentro da minha casa. Aí o Espírito Santo disse que iria me usar. Quando eu estendi a mão na cabeça dessa irmã, isso aqui é só para testemunho. Eu disse para ela assim: eu não vou orar por você. Ela deu um grito, irmão, mas um grito tão alto que veio da alma. Sabe aquele gemido que vem da alma? Aquelas irmãs do coque, da Assembleia de Deus. Eu ministro lá na igreja, irmãos. Eu tenho uma aluna lá dentro da igreja que eu chamo ela de minha aluna mais nova, porque ela tem 92 anos de idade, não falta uma escola dominical, pastor. Lê a Bíblia todos os dias. Na pandemia ela foi internada, foi incubada. E antes dela ser incubada, ela mandou, a filha dela mandou uma mensagem para a igreja dizendo: ora,
porque eu estou sendo incubada. Só que Deus falou que Ele não vai me levar agora, porque eu vou sair e vou voltar para a igreja para cultuar a Deus com os irmãos. E ela está lá dentro da igreja cultuando a Deus conosco. No domingo de manhã ela está lá na escola bíblica dominical adorando a Deus conosco. Olha para mim aqui nessa noite. Deixa eu finalizar o testemunho. Sabe o que aconteceu, pastor? Naquele momento que ela ajoelhou, ela deu um brado tão alto e soltou uma língua rajada de língua estranha, tão poderosa ali naquele momento. O Espírito Santo me disse assim: diga para ela que eu curei ela e troquei o sangue dela agora. Nossa, aleluia! Eu olhei para ela e disse assim: o Senhor te cura, te restaura e trocou o seu sangue agora. Saímos de lá e fomos embora para casa. Quando a gente estava no caminho, que eu saí da porta da casa dela, o meu amigo tocou no meu ombro, meio assustado com o que tinha acontecido, e me disse assim: Duda, foi Deus mesmo que te mandou falar aquilo? Eu olhei para ele e disse para ele assim: foi do Senhor, e eu creio no Senhor. Ele disse assim para mim: porque minha tia, ela tem o vírus da AIDS. Nossa. E ela já fez vários exames, e os diagnósticos foram todos positivos para a AIDS. E o médico já disse para ela que ela tem algumas enfermidades contraídas, e a AIDS vai baixar a imunidade dela, e ela não vai conseguir sobreviver muito tempo. Irmãos, eu olhei para ele na certeza e disse assim: o que Deus mandou eu fazer, eu fiz, e está na mão dele. Um dia a gente está lá no culto adorando a Deus. Ela chegou com 3 exames que ela tinha feito depois daquilo, e todos os exames tinham dado negativo. Glória a Deus! Aleluia! Esse é o nosso Deus, aleluia. Depois disso ela casou, teve filhos do seu casamento, e hoje adora a Deus na igreja. Glória a Deus! Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Feche os teus olhos, eu quero orar a Deus. Uma breve oração com você aqui nessa noite. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça aqui nessa noite. Tem prisões de cadeia sendo quebradas aqui nessa noite, nesse lugar. Oh, glória! Lutas espirituais aqui neste lugar sendo travadas por vida de pessoas, de famílias aqui nessa noite, neste lugar. E Deus manda te dizer aqui nessa noite que Ele tem um milagre para a sua vida aqui neste lugar. Aleluia! Eu poderia te apontar aqui nessa noite, mas eu quero te deixar guardando essa palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu não vim aqui para impressionar ninguém, eu vim aqui para pregar a palavra, para que a sua vida seja transformada pelo poder do Evangelho aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu quero orar com você aqui neste lugar nesta noite, Deus. A tua palavra foi ministrada aqui nesta noite. Eu quero orar com você, eu não quero orar para você, eu quero orar com você aqui nesta noite. Deus, a tua palavra foi ministrada aqui neste lugar nesta noite. Eu não preguei no meu mundo, Senhor. Eu não vim aqui, Senhor, para provocar reação em ninguém, Senhor, emoção, para emocionar ninguém. Porque eu não prego, meu Pai, por emocionalismo, eu prego pela ação do Teu Espírito aqui nessa noite. Debaixo da autoridade do Teu nome, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha tirar aqui nessa noite o que o Senhor quer tirar. Entregar aqui nessa noite o que o Senhor quer entregar. Eu quero ministrar aqui nessa noite que quem entrou por aquelas portas não vai sair daqui da mesma maneira como entrou. Todos aqueles que entraram aqui nessa noite para prestar ao Senhor um culto vai sair daqui nessa noite transformado pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua presença neste lugar aqui nessa noite. Espírito Santo, nós cremos na ação, no efetuar, no operar, na atuação do Senhor aqui nesta noite. E eu te peço aqui nesta noite, debaixo da autoridade do Teu nome, que as cadeias, as muralhas, as barreiras, as algemas, as prisões, as opressões, meu Pai, física, espiritual, psicológica, psicossomática, seja quebrado aqui neste lugar nesta noite. Eu vejo nesta noite, irmão, anjo de Deus caminhando no meio desta igreja e operando neste lugar. Eu vejo nesta noite a presença de Deus sendo manifesta aqui neste lugar, nesta noite, Deus
noite, Senhor. Pedindo, Senhor, que a nossa vida esteja dentro do projeto da ação do Senhor, para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero conhecer aqui nessa noite, se tem alguém aqui nessa noite que ouviu esta palavra, em nome de Jesus, pastor, debaixo desta palavra que foi ministrada aqui nesta noite, que deseja entregar a sua vida para Cristo aqui nesta noite, em nome de Jesus, porque o maior milagre não é o que você veio buscar, o que você vai levar para sua casa aqui nesta noite. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus aqui neste lugar? Tem alguém aqui nesta noite que queira reconciliar com o Senhor? Se tem aqui nesta noite, vem aqui à frente no nome de Jesus, nós queremos orar pela sua vida. Ou se tem alguém aqui nesta noite no nome de Jesus que precisa de um milagre, Aleluia! que nesta semana, que por esses dias vai contar o seu testemunho diante do Senhor aqui nesta noite. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite que está fraco, que está desanimado, que está pensando em voltar para trás, que quer vir aqui na frente para orar no nome de Jesus, para receber o seu milagre? Vem aqui à frente no nome de Jesus. E eu quero passar a palavra para quem de direito aqui nesta noite. Eu quero passar a palavra a quem de direito aqui nesta noite, que é o nosso querido irmão pastor Marcos Aurélio aqui nesta noite, que está na direção, no homem em que Deus, a qual o Senhor vai usar aqui nesta noite, para abençoar a sua vida uma vez mais, para a glória de Deus aqui neste lugar nesta noite. E de antemão eu quero engrandecer a Deus aqui nesta noite por essa oportunidade, glorificar a Deus por cada pessoa presente aqui neste culto, e eu quero glorificar a Deus pela sua vida, pastor Marcos Aurélio, pela confiança, pela oportunidade que nos foi cedida aqui nesta noite, em nome de Jesus. Quem tem motivo para adorar o Senhor? Quem tem?